Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar agora sobre intervalos reais. O conceito de um intervalo é um conjunto de números reais, tá? Então, os números entre 2 e 3, por exemplo, a gente representa esse conjunto dessa maneira, do 2 até o 3, fechando usando colchetes. Isso significa que é um intervalo de todos os números que estão entre 2 e 3. Todos os números reais, não é só o 2 e o 3, 2, 2,1, todos os números reais, ou seja, esse intervalo, esse conjunto contém infinitos números. A reta dos reais, lembra que a gente consegue fazer uma analogia de uma reta com o conjunto dos números reais, né? Onde você tem aqui 0, 1, 2, 3, etc. Como é que a gente representaria esse intervalo de 2 a 3? Seria um segmento de reta, tá? Seria esse aqui, esse segmento aqui. A gente pode colocar duas bolinhas para delimitar onde começa e onde acaba o segmento, tá? Onde acaba o intervalo. E a bolinha é cheia, tá? Significa que o 2 e o 3 estão contidos nesse intervalo. Agora, se eu tiver, por exemplo, um intervalo J que vai digamos, de 0 a 1, como é que a gente representaria esse intervalo J? Esses dois colchetes, ao contrário, são os colchetes abertos. Eles indicam que esses elementos, o 0 e 1, não estão incluídos no conjunto. Ou seja, esse conjunto seria de todos os números de 0 a 1, exceto o 0 e exceto o 1. Como é que seria na reta dos reais? Seria a mesma coisa, seria um segmento, porém, nos extremos, a gente faz bolinhas abertas, tá? Ok? Bom, e operações com intervalos, como intervalos são conjuntos, a gente pode fazer operações da mesma forma com qualquer conjunto. Por exemplo, intersecção, união, essas coisas. Nesse caso, por exemplo, a intersecção de I com J, nesse exemplo que eu dei, é conjunto vazio, porque não tem nenhum elemento que pertence aos dois, tá? Vamos pegar um exemplo mais interessante. Digamos que o I fosse de I fosse de 1 a 3 e o J de 0 a 2, tá? Nesse caso, I inter J, como é que a gente vai fazer? A gente vai representar cada um dos elementos num segmento diferente, alinhado um em cima do outro, tá? Então, que seria I, que seria J. O 0 está aqui, o 1 está aqui, o 2 está aqui e o 3 está aqui, tá? Isso que continua até o infinito. Mesma coisa, a gente sempre vai representá-los um embaixo do outro, tá? Perfeitamente alinhados, para ficar fácil de enxergar. Então, de 1 a 3, esse seria tudo isso aqui, tá? Fechado dos dois lados. E o J seria de 0 a 2, tudo isso aqui, porém aberto, tá? Quem seria meu I inter J neste caso? Não seria mais o conjunto vazio. I inter J seria quem? Seria olhando aqui, olhando pela figura, dá para ver que esses elementos aqui, ó, entre 1 e 2, são os únicos que estão nos dois conjuntos. Portanto, I inter J seria de 1 até 2, tá? Só que a dúvida e nas fronteiras? Será que o 1 pertence aos dois conjuntos? Sim. Então, como ele pertence aos dois conjuntos, a gente vai fechar o lado esquerdo, tá? O extremo direito, a gente pode perceber que o 2 não está no conjunto J. Se ele não está no conjunto J, ele não pode estar na intersecção, tá? Porque para estar na intersecção ele tem que estar nos dois. Então, é bolinha aberta do outro lado. Então, como é que a gente representa I inter J? Seria aberto do lado esquerdo e fechado do lado esquerdo e aberto do lado direito, tá? Não tem problema essa representação, tá? Ok? Então, esse intervalo seria aberto à esquerda e aberto à direita e fechado à esquerda, sem problema nenhum, tá? É assim que a gente representa esse conjunto, tá? Como é que seria a união? I união J. A união, lembrando, para ele estar na união, basta ele estar em um dos dois, ou estar no I, ou no J, ou nos dois, tá? Bom, como é que a gente representa a união? Então, vamos de novo alinhar sempre
bem alinhadinhos, tá? Não pode deslocar para ficar mais fácil de enxergar. Então, todo mundo que está ou no I ou no J ou nos dois. Então, de 0 até 3. Dá para ver pela figura que tudo isso aqui está na união. Vamos ver os extremos. O 0, ele não está nem no I nem no J. Portanto, ele não está na união. E o 3? O 3 está no I. Então, ele está na união. Portanto, a união será I união J. Será quem? Será de 0 a 3. Aberto à esquerda e fechado à direita, ok? Bom, também temos o complementar de um conjunto. O que é o complementar? Complementar é todo mundo menos aquele conjunto. Complementar com relação ao universo dos reais. Se nosso universo são os reais, o complementar do I, a gente pode escrever ou I índice C, I, como se fosse I elevado a C, ou I com uma barra em cima, ou ainda o complementar de I com relação aos reais, tá? Essas três notações dizem a mesma coisa, tá? Vamos lá, então como é que a gente representaria o complementar do I? O complementar do I seria todo mundo menos o I. O I é de 1 a 3, portanto, alinhando sempre 1, 3. O complementar do I seria todo mundo menos do 1 a 3, ou seja, todo lado de cá e todo lado de cá, tá? O 1 está no I? Está, então ele não pode estar no complementar. O 3 está no I? Está, então ele não pode estar no complementar. Lembrando que o complementar são aqueles que não estão no I. Então o 1 e o 3 estão no I, eles não estão no complementar. Então, fechou. Agora, como é que eu represento o I complementar? Bom, o I complementar agora se divide em dois pedaços. O primeiro pedaço começa aqui no menos infinito, lembrando que essa reta ela se prolonga até o menos infinito. Do lado do infinito é sempre aberto, tá? Por convenção. Então seria um colchete aberto menos infinito até o 1, e o 1 aqui é aberto também. O outro lado seria do 3 ao infinito, tá? Ok? Aberto no infinito por convenção e aberto no 3 porque está a bolinha aberta. Como é que a gente junta esses dois? Através do símbolo de união. Portanto, a intersecção o complementar do conjunto I se representa dessa maneira aqui, tá? Ok? Bom, basicamente sobre intersecção, união e complementar é isso. Tá bom, gente? Essa é a aula introdutória sobre conjuntos reais, intervalos reais e operações entre conjuntos. Ok? Depois tem mais vídeos depois, tá? Um abraço.